Pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, início de semana, e vamos dar sequência no nosso Só Esportes Retrospectiva. Hoje iremos relembrar o Campeonato Brasileiro de 2014. Então não vamos perder tempo e vamos ver o que vem por aí. Tetracampeão, o Cruzeiro faz melhor campanha da história dos pontos corridos e vence o Brasileiro pela segunda vez consecutiva. O Galo não ficou entre os 4 melhores, mas já havia garantido a vaga na Libertadores da América de 2015. E você confere um bate-papo exclusivo e pra lá de descontraído com o técnico celeste Marcelo Oliveira. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem a bestia negra, seremos campeões e não se esqueça. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro teme a bestia negra, seremos campeões e não se esqueça. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Só Esportes dessa segundona está no ar. E para falar tudo do Brasileirão, desta conquista, desse bicampeonato do Cruzeiro, Serginho, muito boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite a vocês de casa. É um prazer recebê-los, né? Principalmente com o time mineiro, com o Cruzeiro sendo campeão depois de 38 rodadas. Breno Galante, boa noite, Breno. Boa noite, vamos aí falar de um campeonato em que teve um time que despontou do começo ao Desde a fim 6ª rodada, e ganhou justamente. o Gão tá feliz em falar sobre o Brasileirão, Gão? Boa noite. Foca meu rosto aqui agora. Aqui, ó. Foca aqui, montanha, meu Ó, rosto. garrabão olha. salgado. Vem em mim, montanha. Deus, mas que isso? Saudações, tudo bem com vocês que estão em casa assistindo a gente agora nesse momento? Que alegria, que felicidade falar aí do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Ó, gente, pra começar a semana, pra começar a retrospectiva do Campeonato Brasileiro, vocês se lembram quem foi que marcou o primeiro gol da conquista do Tetra do Cruzeiro? O primeiro gol da conquista do Tetra? Tetra. Nó, pera, Marcelo calma. Moreno contra o Bahia. Foi? Foi o Ricardo Goulart. Falta eu? Não, pera. Vá. Falta eu. Eu vou chutar no Alisson. Vá. Nossa. Então roda aí pra gente, vamos ver. Cruzeiro e Bahia. Eu acertei o time, era o Bahia. Mas quem que fez o gol? Eu falei Marcelo Moreno, então ele deve ter feito o segundo. Quem fez? Você que tá em casa, vai pensando. Quem fez o primeiro gol da conquista do Tetra do Cruzeiro? Foi o Nilton, rapaz. Nilton. Passou pela cabeça de vocês que poderia ser o Nilton? Não passou. Não passou Cruzeirense mesmo. fajudo. Não, fajuto nada. E aí realmente foi pênalti, né? Essa jogada realmente foi pênalti. O jogador do Talisca, Bahia né? passa. É, o Talisca. Que hoje está no Benfica. É porque eu lembrei desse aí, ó. É, o do Marcelo Moreno. fez o segundo. Era isso que eu tava lembrando. Ah, gente. O outro lembrou o segundo. Esse aqui passou longe, o outro Eu longe. falei do artilheiro do Campeonato Brasileiro, que não foi, Davi, foi junto com o Marcelo Moreno. Ó, e na Nossa, segunda rodada aí do Brasileirão, o Cruzeiro empatou com o São Paulo, que seria futuramente aí um dos principais concorrentes ao título deste ano. A partida terminou em 1-1 com um lance polêmico no final. Já no Atlético, Levir Coupe voltava ao comando do clube, substituindo Paulo Autuori. Porém, Levir estreou com derrota. Roda aí. Atlético e Grêmio aí, gente. O primeiro jogo do Levir. Aí o Atlético, né, no Olímpico, pegou... O Levir O Levir ainda não estava conhecia chegando o grupo, não da conhecia China, nem o não tava nome dos sabendo jogadores, direito. né?
Apesar que nas últimas coletivas os jornalistas perguntaram sobre isso, eles falam, você acha que eu estava dormindo lá na China? Tava não, estava prestando atenção. E aí o Cruzeiro foi pro São Paulo. Numa E o falta Cruzeiro que contra não o São Paulo. existiu, a falta foi no Bruno Rodrigues e o Antônio Carlos faz o... Inverteu a falta. E esse Inverteu jogo a falta. foi ele não foi em Belo Horizonte, né? Ele foi Uberlândia. em Não, foi Uberlândia. Uberlândia. O São Paulo que viria a ser um dos principais concorrentes ali na reta final, né? O que mais ia principal, ameaçar. o principal, né, na reta final. Em alguns momentos o Internacional ameaçou, mas aí Fluminense ele era também. muito. Mas eles o oscilavam Grêmio. muito, né? Eles Grêmio. oscilavam muito. O São Paulo que manteve uma regularidade ali contra o Mas Cruzeiro. nesse jogo o São Paulo ainda não tinha o time que ele tinha Não tinha. na reta final. Era um Não. time todo desconfigurado, ainda não tinha Kaká, não tinha os outros reforços que vieram, ainda não tinha se encontrado. Né? E aí, na terceira do Brasileirão, o Levi perdia mais uma no comando do Galo e já começava a levantar desconfiança da torcida alvinegra. Bora conferir. Aí o Goiás e o Galo no Independência. E até porque houve aquela situação de não perder a Independência e ter a derrota contra o Goiás. Isso pesou demais pro Levi, né? Ele quebrar essa campanha do E vinha Atlético aquela Independência. história, o atleticano não estava satisfeito com o Paulo Tuori, aí chega um técnico que estava longe, que não estava tão presente no futebol brasileiro. Tinha aquela certa desconfiança, né, Breno? Mas era um técnico que a torcida do Atlético pedia por ele. Né? A diretoria, ela ouviu a torcida e colocou o técnico que tinha identificação e que a torcida queria. Então, o que causou estranheza foi que ele não se encontrou, foi diferente do que a gente viu com o Marcelo. O Marcelo chegou, montou o time e o time já deu o resultado. E no Atlético aquilo ali não dava. E na hora que você perde um jogo como esse, no Independência, que era a sua casa, onde você nunca perdia, para o time do Goiás, aí a torcida começou a... Se o Levi, no caso, eu sei que a gente está falando de Brasileirão, mas se ele não tivesse ganhado a Copa do Brasil, ele estaria no Galo hoje? Possivelmente... Acho que não teria saído, não. Não teria saído, não. Não sei. Ia Acho que depender não. das propostas que ele tivesse. Verdade. Né? Mas eu acho talvez não teria essa pretensão à permanência dele pelo Porque fato da derrota. O que a gente tem que ressaltar é o seguinte, a Copa do Brasil deu a ele a Libertadores. Se ele não tivesse a Copa do Brasil, ele não teria um campeonato como a Libertadores para disputar e aí Pra uma ele proposta, planejar, pra ele planejar, fora. né? Chegou um momento do Campeonato Brasileiro que ele optou pela Libertadores. Sim. Falou assim, eu tenho mais chance na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Tem mais chance na Copa do Brasil. E ele foi e fez da Copa do Brasil seu trampolim e ele acertou o time do Atlético com o que o Atlético tem aí, entendeu? Então, eu acho que o Levi um excepcional treinador. E logo na quarta rodada, Atlético e Cruzeiro se enfrentavam no Independência. Vamos rever como é que foi? Roda aí. Olha, E aí, foi gente? Foi um jogo muito conturbado, principalmente porque a arbitragem foi péssima. Em 4 Péssima. rodadas, o Cruzeiro foi prejudicado 2 vezes. Olha, está na 4ª rodada. A meu ver, foi pênalti do Otamendi nesse E a jogo. gente não precisa nem ficar muito assim com o placar, porque a gente sabe, né, Ogão, que o Atlético venceu todas esse ano, né? O Cruzeiro venceu todas não, né? Como é que eu vou dizer melhor? 7 O jogos. Cruzeiro não venceu nenhum? Do Atlético, mas o Cruzeiro não vive de vencer do Atlético, né? O Cruzeiro vive dos resultados das taças e das glórias dele. Esse que é o grande fato, essa é a diferença entre os dois times. O que aconteceu nesse jogo aí também foi um absurdo. Foi um absurdo. O Atlético, inclusive, não merecia vencer esse jogo, não merecia de forma alguma. Esse juiz aí realmente foi péssimo no jogo, péssimo. Não vi pênalti aí nessa jogada. realmente não Concorda, vi Breno, pênalti. com essas afirmações aí do Gão? O que eu acho que a gente tem que imaginar é o seguinte, não vamos tirar o valor do Atlético Cruzeiro. O Atlético Cruzeiro é um clássico de peso que ele, inclusive, delimita algumas coisas. Para o Levi Aí, foi André. importantíssima essa vitória contra o Cruzeiro, porque a gente estava comentando aqui, levou para a torcida do Atlético uma confiança, porque você ganhar do Cruzeiro no momento que o Cruzeiro estava e que o Atlético estava à procura ainda de uma identidade, foi muito importante para o Levi essa vitória. Vou só lembrar o pessoal e ressaltar o seguinte, que esse jogo foi aquele jogo daquela bandeirinha, né? Aconteceu lá, que foi, enfim, né? Não preciso falar mais nada, porque já deu problema com o Alexandre Marques, eu não quero ter problema pro meu lado em relação a ela. Já falou o que não devia, você também não quer falar o que não... É aquela infeliz mesmo, deu um impedimento que não estava. Isso é um retrato do que foi a arbitragem do campeonato Sem todo. dúvida, Porque sem nós dúvida. estamos falando da quarta Desde o rodada. início já estava complicado. Já tinha problema desde a quarta rodada e foi até o final. Não, na 4ª, não, na 2ª, quando o São Paulo e Porque nós estamos falando da Cruzeiro, quarta, né? Já teve antes Já teve, e foi até o final. Você acha que foi um dos campeonatos brasileiros mais problemáticos? Em termos de arbitragem, sim. Em termos de arbitragem, sem dúvida nenhuma. eu Acho que sim. Teve o do suborno, que foi brincadeira, que pegaram a máfia do apito, aquele foi... É o de 2005, né? Quando o Corinthians foi campeão. Exatamente, 2005. E o Cruzeiro era líder, Edilson Pereira de Carvalho.
Cruzeiro foi o time mais prejudicado, perdeu 12 pontos. E dos 12 pontos, dos jogos que ele tinha ganhado 12 pontos, quando ele voltou a jogar, ganhou 2 só. É brincadeira. Eu acho que a gente pode usar uma outra coisa. Eu acho que foi um dos campeonatos mais tranquilos para um time se manter na liderança, como foi esse para o Cruzeiro. De regularidade. Tem algum time que teria um elenco tão forte quanto o do Cruzeiro que pudesse em algum momento estar brigando? Olha, a gente estava no Alterosa Esporte uma vez e eu lembro que estava nós três. Tava eu, Serginho e Vibrantinho uma vez. E tinha acabado o campeonato mineiro e fizeram uma pergunta pra gente, perguntando qual era o time que seria mais... que teria chances de chegar junto com o Cruzeiro, com um elenco talvez mais regular nesse ponto. Nós três fomos unânimes quando a gente respondeu. A gente respondeu São Paulo. São Paulo. A gente respondeu São Paulo nessa época. Acho que São Paulo talvez, se tivesse tido Qual foi uma o maior erro regularidade... do São Paulo aí? Acho que não foi nem uma questão de erro de São Paulo. Acho que o Cruzeiro realmente foi muito superior. E manteve uma regularidade que o São Paulo realmente não teve. O Cruzeiro fez 10 pontos à frente do São Paulo. 10 pontos. E depois ele só administrou. E depois só administrou. O São Paulo, com essa pontuação que ele fez, que no último jogo já estava daquele jeito, né? Nessa pontuação, com 73, vamos colocar que o São Paulo fizesse 73 pontos. Ele já foi campeão com 73 pontos. Já foi campeão. Foi com 71 pontos, ele foi campeão. Isso. Mas a gente tem que ressaltar uma coisa aí nessa pergunta sua. Você está perguntando se teve times que tinham elenco de peso para poder enfrentar o Cruzeiro. Tinham times que tinham elenco. Tinha. O Inter tinha um time com elenco, o Fluminense tinha um time que tinha um bom elenco, o Corinthians tinha um time que tinha um bom elenco. Porém, o que a gente viu foi que dentro de campo eles não conduziram as coisas e não tinha uma produção Eu acho que até o elenco o Corinthians, tinha. Breno, até que o Corinthians tem um time. Elenco falta alguma coisa. O Fluminense não. O Fluminense tem um time. Fluminense e Internacional. As defesas são ruins. É o que a gente fala. Às vezes, a gente fala que ele tem um time de peso no papel, né, Sérgio? É. Aí, na hora que coloca o time para jogar, não funciona algum por jogador algum não motivo. consegue se adaptar jogando junto com outro jogador. Você tem um Inter, que ele tem um D'Alessandro e um Alex, são dois armadores que Excepcionais. outros times não têm dois jogadores nessa qualidade. Exato. E dentro de campo, eles não produziram como deveriam fazer. O papo tá muito bom, mas hora do intervalo. Não muda de canal. Retrospectiva do Campeonato Brasileiro tá só começando, ó. E eu volto já já, não saia daí.